Olá, como você está? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muita polêmica e preocupação entre milhões de descendentes de italianos espalhados pelo mundo. O chamado Decreto Tajani e a recente decisão da Corte Constitucional Italiana. Se você tem interesse em cidadania italiana por descendência, o famoso iure sanguinis, esse vídeo é essencial. Porque o que está em jogo é a possibilidade de restrições inéditas a esse direito, que até hoje sempre foi reconhecido como algo natural, transmitido automaticamente pelo sangue. O que é o Decreto Tajani? O Decreto-Lei nº 36 de 2025, apelidado de Decreto Tajani, foi uma iniciativa do governo italiano que buscou restringir de forma drástica o acesso à cidadania por descendência. Entre os principais pontos, dois chamam mais atenção: restrição geracional. Só poderiam obter a cidadania descendentes até a terceira geração, ou seja, bisnetos. Quem fosse trineto ou além ficaria de fora, salvo algumas exceções específicas. Vínculo territorial. A lei tentou impor a necessidade de comprovar laços mais recentes e diretos com a Itália, como períodos de residência no país. Na prática, isso mudaria completamente a tradição italiana, que sempre reconheceu a cidadania como um direito natural, transmitido sem limites de gerações. Muitos juristas e associações de descendentes reagiram fortemente, chamando a medida de inconstitucional e até de ruptura histórica com a própria identidade da Itália, um país que sempre valorizou sua diáspora. O que decidiu a Corte Constitucional até agora? No dia 31 de julho de 2025, a Corte Constitucional Italiana publicou a sentença número 142/2025. Essa decisão não analisou diretamente a constitucionalidade da nova lei, mas trouxe um ponto fundamental. A Corte reafirmou que todos os processos de cidadania, já em andamento antes da entrada em vigor do decreto, devem ser concluídos com base nas regras anteriores. Ou seja, ninguém pode perder o direito no meio do caminho. Para os juristas, essa decisão é importantíssima, porque confirma a ideia de que a cidadania por sangue é um direito imprescritível, algo que a pessoa já possui desde o nascimento, e não uma concessão política que o governo pode limitar quando quiser. Isso coloca em xeque a essência do Decreto Tajani, que tenta transformar esse direito em algo condicionado a requisitos burocráticos. Por que isso é tão importante? A decisão da Corte cria um precedente que pode influenciar diretamente o julgamento final sobre a Lei nº 74/2025, que é a conversão definitiva do Decreto Tajani. Se a cidadania é vista como um direito originário, que nasce junto com a pessoa, qualquer tentativa de limitá-la pode ser considerada inconstitucional. E não estamos falando de pouca gente. Estima-se que mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo tenham direito à cidadania italiana por descendência. No Brasil, são pelo menos 30 milhões de pessoas potencialmente afetadas. O que vem pela frente? O julgamento definitivo da Lei 74/2025 já está em andamento. A expectativa é que a Corte Constitucional Italiana dê uma decisão final entre o final de 2025 e o início de 2026. Se a lei for declarada inconstitucional, todas as restrições podem cair. Se for considerada válida, a cidadania italiana pode se tornar algo muito mais limitado e condicionado. Enquanto isso, milhares de descendentes correm contra o tempo para tentar dar entrada em seus processos, antes de qualquer mudança definitiva. O que podemos afirmar com certeza é que a Corte já deu um passo importante ao proteger os processos anteriores ao decreto. O futuro da cidadania italiana por descendência depende agora da decisão final sobre a Lei 74/2025. Para quem sonha em obter a dupla cidadania, esse é um momento histórico de atenção e mobilização. O Decreto Tajani pode representar uma ruptura na forma como a Itália se relaciona com a sua diáspora, mas a palavra final será dada pela Corte Constitucional nos próximos meses. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. Porque aqui, nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.